Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E, se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Depois disso, traziam crianças. Para que Jesus as tocasse. Mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Nos recolhamos num tempo de silêncio. Interiormente, no silêncio, rezemos pedindo ao Senhor a ajuda do Divino Espírito Santo para entender hoje essa palavra e dar conta de aplicá-la na vida de família que cada um de nós tem, que cada um de nós vive. Peçamos o auxílio do Senhor. Amém. Queridas irmãs e irmãos, nós estamos acompanhando a graça de Deus manifestada a nós através do Evangelho de Marcos. Jesus enfrentou graves polêmicas com a multidão depois da multiplicação dos pães. Depois Jesus enfrentou uma outra polêmica nos 2 domingos anteriores, quando anunciou sua paixão, morte e ressurreição, e os discípulos não queriam esse caminho do sofrimento. Ou Pedro repreendendo Jesus, ou os discípulos discutindo entre eles quem era o maior. Hoje, tem um outro grupo que chega até Jesus e que recebe de Jesus uma repreensão forte. Vamos lá? Número 9 do seu folheto, Marcos 10, 2 a 16. Tomem comigo. Um dos temas mais espinhosos na nossa vida hoje é falar da nossa família. Porque a compreensão que a gente tem de família virou opinião pessoal que cada um tem do jeito que quer. E não é essa
a noção de família que a vida cristã nos apresenta. Vamos ver. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Bom, na verdade, eles não queriam saber nada de Jesus. Eles queriam desmoralizar Jesus, não é? Queriam pôr Jesus à prova. Porque eles já achavam que sabiam a palavra e não precisava da opinião de Jesus. Fariseu era um grupo de gente dentro da religião judaica, como nós temos hoje a renovação carismática, o apostolado da oração, a legião de Maria, entendido? Os vicentinos, os ministros da Eucaristia, os catequistas. Dentro da religião judaica se distinguia também vários grupos com funções diferentes dentro da religião. Os fariseus eram diferenciados dos outros porque eles tinham um papel muito popular na relação com o povo. Para ser fariseu, o critério era que fosse homem, perfeito fisicamente, puro, sem nenhuma mistura de sangue com outro povo, com outra cultura. Tinha que ser filho de pai e mãe judeus. Tinha que ser bem sucedido, porque ser bem sucedido era sinal da bênção. Tinha que saber ler, porque o fariseu era o ensinador da palavra de Deus. Eles sabiam a Bíblia de cor. A Bíblia, como nós a temos hoje, ela tem mais ou menos 45 mil versículos. Eles tinham só o Antigo Testamento. Mas, principalmente, os 5 primeiros livros da Bíblia, chamados Livros de Moisés, ou Livro da Lei, Gênesis, Êxodo, Números, Deuteronômio e Levítico, era a base da doutrina do povo do Antigo Testamento. Eles vieram lá de Jerusalém e querem desbancar Jesus. Para pôr Jesus à prova, pergunta se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Vamos ver a reação de Jesus. Versículo 3, toda a igreja. Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam, leia. Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Se você estudar a Bíblia, o Antigo Testamento, e tentar mergulhar muito no ambiente da fé do povo judeu, você vai ver que 3 características são fundamentais para o povo judeu, para o povo da Bíblia. Primeiro, as 3 características que não se separam uma da outra: a instituição, a religião judaica, o culto no templo de Jerusalém, a palavra e o culto na sinagoga. Então, a fé, a religião judaica. Uma outra instituição, a família. Nós somos judeus, somos descendentes de Abraão e Sara, temos uma linhagem, somos de uma família, uma linhagem ancestral, que no tempo de Jesus já tinha 1850 anos mais ou menos, que Abraão e Sara tinham existido. E a outra instituição muito importante para o judeu é a nação. Então, pertencer à religião judaica, pertencer à família judaica e pertencer à nação judaica eram 3 instituições sólidas. Em todos os povos e culturas, se você quiser acabar com o povo, você mexa nessas 3 coisas: na identidade religiosa, na identidade afetiva dos laços da tribo e da família e na identidade da nação, não é? Daí a gente entende por que é que o mundo está do jeito que está, porque as potências do mal
particularmente dando ao mal o nome de dinheiro e economia, bombardeiam a nossa cabeça para dizer para nós que religião tanto faz, que família tanto faz e que Estado tanto faz. Entendido? Portanto, é bom demais que na televisão apareça muitas vezes alguém metendo o pau em político para a gente detestar político e não gostar de política e não querer nem falar dos problemas da política. Porque aí a gente deixa de ser uma nação, a gente perde a identidade, a cidadania. Se não fala de valores e desmantelam a instituição família, nós não temos vínculo com ninguém. O que importa, o Papa Francisco, o Papa Bento falava muito, o Papa Francisco não tem deixado de repetir todas as semanas. E hoje, às 10 da manhã no Vaticano, iniciou o Sínodo da Família. Mais de 400 representantes de povos e nações do mundo inteiro estão lá com o Papa para produzir um documento, o que a igreja deve ensinar do que tem que ser a família, porque a família está sendo bombardeada, e se os sistemas do mundo conseguem arrebentar os nossos laços de cidadão, de afeto na família e de fé na religião, o que é que vai sobrar de nós? Nós vamos ser meros consumidores. Curiosamente, há 20 anos atrás, há 3 décadas atrás, o ideal nosso era a luta do trabalhador. Hoje a luta não é mais do trabalhador, hoje é a luta do consumidor, não é? Hoje se fala nos programas de televisão, se ensina mais como você conseguir um outro celular do que como você trabalhar para comprar um celular, não é? Então, nós nos tornamos meros ratos de um grande laboratório, de uma economia global que quer reduzir nós todos, povo, nação, crentes de tudo quanto é religião, gente de tudo quanto é família. Interessa que a gente faça a economia circular e movimentar. O Papa disse uma expressão tão bonita essa semana: ainda que a economia hoje, eu vou usar uma expressão meio ruim para o ouvido, deificou, deusificou o mundo da economia, deusificou a mercadoria. Então, a forma com que as mercadorias estão nas vitrines, nas lojas, mesmo na prateleira do supermercado, exerce sobre nós um fascínio sagrado. Não é? Eu repito muito isso em pregação, mas você pode ir num shopping e olha como é que os jovens olham para os produtos na vitrine. É a mesma coisa que nós, quando entramos numa igreja e olhamos uma imagem no templo. Não é à toa que os shoppings têm formato de templo, porque é a divinização da mercadoria. Para quê? Para a gente prestar culto a isso. Então, voltemos à pergunta. Os fariseus perguntam a Jesus: pode ter divórcio? Porque na Bíblia tem passagem que fala que pode ter divórcio, mas na Bíblia também tem passagem que fala que não pode ter divórcio. Vamos ver? Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Versículo 4. Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedir a mulher, sim. Aí Jesus vai na raiz do problema. Versículo 5, toda a igreja comigo, leiamos. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés escreveu este mandamento. Continua, no entanto, Desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne.
Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, O que Deus uniu, o homem não separe. os fariseus são aqueles que representa aquele tipo de gente que pega a passagem da Bíblia que eu gosto. É muito comum entre nós a gente usar a Bíblia marcando apenas as passagens que a gente gosta. Mas nós não deveríamos permitir que nenhuma passagem da Bíblia não fosse gostada por nós. Os fariseus perguntam para Jesus citando a Bíblia. Moisés disse lá em Deuteronômio que pode. Aí Jesus fala, só que vocês estão vendo a brecha da lei, mas vocês não estão observando qual foi a causa que fez Moisés conceder essa brecha da lei. Por que é que tem divórcio? Qual é a causa do divórcio? Jesus fala a causa, qual é? Igreja. Igreja. Alguns perceberam, volta lá comigo. Vai esquentar uns 5 graus a mais do que a temperatura que está aí no... Vamos lá? Se prepare. Você acha que está fazendo calor? Você se prepare, porque a jeripoca vai chiar agora. Pegue lá comigo. Versículo 5. Jesus então disse, leia: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés escreveu este mandamento. Qual é a causa do divórcio? Aqui na igreja tem alguns irmãos e irmãs que já divorciaram. Pelo menos eu identifiquei, que eu estou de olho por causa do texto, que eu acompanho e oriento, na conversa com eles mesmos. Na minha família, os divorciados que eu conheço, se vocês conhecem, me digam, mas eu não conheço um casamento que foi desfeito pelo divórcio, que a causa não seja a dureza do coração de um, ou dos dois, ou da família inteira. Vocês conhecem? Não é essa a causa que destrói toda a família? Não é a dureza do coração? Seja a dureza do coração para ir para a paulada, seja a dureza do coração de uma frieza de pedra. Não estou nem aí para o que passa com você, eu quero é ser feliz. Você não está me dando a felicidade que eu quero, eu descarto você como copo descartável. Existe uma causa que está destruindo nossas famílias. A causa é dureza do coração. No entanto, não foi assim desde o começo da criação. Deus fez homem e mulher. O homem deixa a casa, o pai e a mãe, os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. O que Deus uniu, o homem não separe. Por que a igreja não vai ser nunca a favor de divórcio? Porque não é a igreja, não é você que escolheu esse marido e essa esposa na fé. Na linguagem do mundo mas na fé, você só foi parar ao lado dessa esposa sua e desse esposo seu, porque Deus uniu você a ele e a ela. Não é escolha nossa. Se você não tem o menor vínculo e a menor relação com Deus, e não sente a mão de Deus sobre a sua vida, você pode ser o árbitro desse casamento e largar e separar o que você quiser. Mas se a sua vida afetiva é resultado do que a mão de Deus uniu, aí você vai ter coragem de dizer: você pode me dar trabalho do tanto que foi esposa ou esposo, mas você não é resultado de minha escolha. Eu não estou aqui por causa da sua escolha. Nós dois somos resultados da escolha de Deus. Pronto. Por que essa dureza, essa firmeza? Gente, porque isso está na natureza nossa. Nós não podemos negar isso. Nós cremos que Deus nos fez
e pôs em nós uma fagulha, uma natureza divina. Pegue a primeira leitura, vamos lá. Livro do Gênesis. Vai esquentar mais um pouquinho, viu? Pegue lá. Esse texto é muito bonito. Gênesis 2. A partir do versículo 18. É lindo isso aqui. Para vocês, pais e mães de crianças, é bom, hoje nessa missa, é a última, você pode levar o folheto para casa, depois ir na sua Bíblia, e brinque com as crianças com esse texto. Ele é bacana, porque é um texto bem alegórico, bem poético, e nós vamos até brincar um pouco agora com ele aqui, para não ficar tão quente a temperatura. Vamos lá? O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só, vou dar-lhe uma auxiliar semelhante a ele. Depois que Deus criou tudo, toda a natureza, aí ele modelou o barro, soprou no nariz daquele monte de barro lá, modelou uma figura, uma escultura de um homem, soprou no nariz e nasceu quem? Adão. Tá bom. Aí Deus olhou Adão, tadinho, lá passeando no paraíso, mas sozinho, ô vidinha ruim. Aí Deus falou assim: não é bom que ele esteja só, vou dar-lhe uma companheira semelhante a ele. Versículo 19, olha que bacana. Vamos ler juntos? Então o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as árvores do céu, e trouxe-as a Adão para ver como os chamaria. Todo ser vivo teria o nome que Adão lhe desse. E Adão deu nome a todos os animais domésticos, e todas as aves do céu, e a todos os animais selvagens. Leia, brada. Mas Adão não encontrou um auxiliar semelhante a ele. Vamos brincar com a nossa imaginação. Você imagina você, Adão, lá no paraíso, caçando uma companheira, aí chega perto de você uma vaca, você fala: essa aqui não, é chifruda demais, né? Chega perto da baleia, fala: deitar perto dela, vou morrer espremido. Chega perto da cabrita, não, mas viver com essa companheira, com esse cheiro o tempo inteiro não vai dar não, né? O Padre Léo tem uma pregação que ele fala assim, para os casais, ele fala assim: se agradeça a Deus na mulher que Deus te deu e o marido que Deus te deu, porque poderia ser uma cabrita, poderia ser uma onça, poderia ser uma vaca. Vai que Adão, andando no paraíso, achava um elefanta e levava para casa. Você, ao invés de cuidar dessa mulher, você teria como companheiro uma elefanta ou uma girafa. Era ótimo as pregações do Padre Léo, não é? E é isso mesmo. Mas Deus dá nessa poesia uma solução. Versículo 21, leia comigo. Então o Senhor Deus fez cair um sono profundo sobre Adão. Quando este adormeceu, olha que coisa, todo mundo, tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. Depois da costela tirada de Adão, o Senhor Deus formou a mulher e conduziu a Adão. E Adão exclamou: brada, igreja. Desta vez sim, é osso dos meus ossos, Carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. algumas ideias centrais para a nossa fé. O homem e a mulher têm no plano do coração de Deus uma unidade que não se separa. É uma carne só. Primeira ideia. Segunda ideia, sofrida e polêmica: família para a Bíblia e para a fé cristã não é homem com homem, mulher com mulher. Família para a fé cristã é o homem e a mulher e os filhos gerados dessa união. Tá claro? Isso não quer dizer e nem dá direito para nós julgar, condenar, discriminar qualquer irmã e irmão que viva outra realidade. Mas nós temos que ter a liberdade
inclusive para os casos que eu tenho na minha família e amigos que eu tenho na igreja, de dizer: olha, vocês são homossexuais, vivem juntos, duas mulheres vivendo juntos, mas isso não é família, conforme a Bíblia. A ideia de família na Bíblia é o homem e a mulher, e resultado dessa união, os filhos. Está claro? Repito, isso não dá direito a nós a discriminar, a ter preconceito, a maltratar, a ser juiz e condenar ninguém, mas dá obrigação a nós a defender a família no que ela é. Está claro? Está claro? Por quê? Se a gente fizer uma concessão e permitir desmantelar o conceito bíblico de família, porque já estão quase desmantelando o conceito nosso de fé, o conceito nosso de cidadão já não tem quase nada. Por que é que a saúde pública não funciona? Porque existe plano de saúde pago. Se não existe plano de saúde pago e classe média fosse obrigada a ir imposto de saúde, a saúde pública funcionaria, não funcionaria? Por que que as escolas públicas nossas não funcionam? Porque existe escola particular. Se não existisse escola particular, a classe média na escola particular exigiria melhor qualidade de escola, não exigiria? E assim por diante. A sociedade nossa está do jeito que está, porque vão criando territórios segregados, onde uns pouquíssimos têm, e a multidão não tem nada. Inclusive, essa dignidade de cidadão, essa dignidade da fé, essa dignidade de ter família. Gente, ontem à tarde eu fui visitar alguns bairros aqui do Canedo. Inclusive eu pensei numa tarefinha para vocês, pais de crianças. No dia das crianças, pegue as suas crianças, arruma um lanche, põe no carro e vá passear com elas nesses bairros mais afastados aqui do Canedo. Ontem eu fui lá no Araci Amaral. Gente, lá tem umas casinhas de uns pais e mães batalhadores, na tora, na solidão, na pobreza. Esses meninos que vocês estão morrendo de trabalhar por eles, e eles estão reclamando de estar aqui com esse tênis, com essa roupa, com a comida que comeu hoje, leve eles lá para levar um lanchinho para aqueles meninos pobres lá. Você vai ver o tanto que o bichinho vai voltar murcho para dentro de casa. Porque nós estamos perdendo a noção de respeito com o que nós recebemos de Deus, do pai e da mãe. Deus tem um plano para nós. Deus nos fez, Ele criou tudo. Nós estamos destruindo tudo, destruindo a nós mesmos, destruindo a natureza. Hoje é dia de São Francisco, é o patrono da criação. Eu estava lendo hoje, comentando com o Leonardo ali, que o Brasil é um dos países mais violentos na produção e no consumo de veneno para a produção de alimentos. Curiosamente, um dos maiores produtores de alimento do mundo é o que mais come e consome veneno. Deus tirou Adão das mãos dele, modelando do barro. Tirou Eva do lado de Adão adormecido. E por que é que não pode ter divórcio? Olhe para cá. Olhe para cá. Olhe para cá. Aqui deu, pode deixar. Está vendo aqui? A cruz, está vendo? Essa marca, está vendo? Virar para cá. Está vendo aqui essa marca? Jesus é chamado de o novo Adão. Quando ele foi pregado na cruz, na sexta-feira à tarde, no sábado era dia de festa da Páscoa dos judeus,
Jesus estava no Monte Calvário, do lado da muralha, do lado de fora da muralha de Jerusalém. O povo preparando aqui na cidade, na esplanada do templo, a festa. Falou, mas está muito feio a gente fazer a festa aqui, com aqueles 3 pregados na cruz ali em cima do monte. Foram a Pilatos e pediram a ele para tirar os corpos. Pilatos autorizou. Os soldados vieram no que estava pregado desse lado, quebraram as pernas. No que estava desse lado, quebraram as pernas para matar logo, para morrer logo. Quando chegaram diante de Jesus na cruz, viram que ele estava morto. Aí não quebraram as pernas, mas pensaram, por segurança, o soldado pegou e atravessou o lado de Jesus com uma lança. Quando o soldado tirou a lança, jorrou o quê? Sangue e água. Daquele sangue, daquela água derramado do lado de Cristo, nasceu a esposa de Cristo, a igreja. Dê uma salva de palmas para Jesus, gente. Tenha dó. Não é bonito? De Adão adormecido nasceu a sua companheira, a sua esposa, uma só carne. Mas também do lado de Cristo adormecido na cruz, Deus tirou para Cristo a sua esposa. Se nós nascemos pelo sangue dele, nos tornamos a esposa dele pelo sangue, nós com Cristo formamos um só corpo. E você, esposo, com a sua esposa, formam também uma só carne. Então, a natureza da união nossa com Cristo é a mesma natureza da união de você com a sua esposa e com o seu esposo. Está claro? Por isso é que não se brinca com isso. Por isso que homem com homem, mulher com mulher, ou homem com mulher, mulher com homem, juntado com fé casado é. Não! Porque não é amontoado o humano conforme o querer do homem. Você é resultado da escolha de Deus na vida dela, e ela é resultado da escolha de Deus na vida sua. Está claro? Isso é o que ensina a fé. O que Deus uniu, o homem não separe. São uma só carne. Volta ao Evangelho. Versículo 10. Os discípulos estão meio com medo de perguntar a Jesus na frente dos outros, porque Jesus pode dar um pitaco daqueles feios, né? Eles ficaram caladinhos lá na frente dos fariseus. A hora que chegou lá em casa, falou, Jesus, tem um lero com o senhor aqui. Vamos ver? Versículo 10. Leia. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu. Todo mundo? Quem se divorciar de sua mulher e se casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Para lá. Está claro? De novo, tem vários casais aqui, divorciados e em segunda união. Você não pode sair da igreja achando que você é o pior lixo do mundo porque você passou por isso. Aconteceu isso na sua vida? Você hoje tem uma forma de enfrentar isso a partir da fé que você tem hoje e agora. Tem remendos que não dá para ser feito na vida da gente não é? Você separa, constitui outra família, tem filhos. Qual é a palavra da igreja para um divorciado que casou de novo ou não casou de novo? A palavra é: embora você perdeu a comunhão do sacramento do matrimônio, você continua sendo filho de Deus, amado por Deus, e Deus te quer. Está claro? A palavra da igreja para uma pessoa que se divorciou e casou de novo ou não casou de novo é essa: o sacramento para a salvação nossa é o quê? Crer e professar com os lábios que Jesus é o Senhor e ser batizado.
Se você crê que Jesus é o Senhor e professa e é batizado, você está salvo. Está claro? Então, o Papa Francisco falou agora há pouco, porque no passado existia até uma linguagem dizendo que uma pessoa que divorciou, ela está excomungada da igreja. Isso nunca foi doutrina da igreja, não existe uma excomunhão para divorciado. Mas existe a ruptura da comunhão com o sacramento do matrimônio, está claro? E a igreja não pode botar pano quente e dizer que isso não é importante, que isso não aconteceu. Não, a igreja tem que dizer, olha, isso é um problema grave. Agora, você que tem essa realidade em sua vida, você precisa viver a sua fé cristã católica pedindo ao Espírito Santo o seguinte auxílio: Senhor, Divino Espírito, eu não dei conta, eu não compreendi, eu não fui capaz, eu não encontrei condições de sustentar aquela graça do sacramento que eu recebi do matrimônio. Me ajuda hoje a tocar minha vida de fé. E a igreja te recebe, está claro? E te acompanha, e diz com você, a igreja diz com você: Senhor, dá a luz do Espírito Santo para essa irmã, para esse irmão que sofreu essa ruptura com o sacramento do matrimônio. Mas a igreja não vai dizer para você que isso não é problema. Está claro? Está claro? E a igreja não vai dizer, juntado com fé casado que está resolvido. A igreja não vai dizer isso. A igreja não vai dizer que qualquer tipo de amontoado humano é família. A igreja não vai dizer isso. Porque se a igreja começar a dizer o que agrada aos ouvidos nossos, ela vai romper a aliança com Cristo. Está claro? E se a igreja romper a aliança com Cristo, ela não é mais a esposa de Cristo. Está claro? Então volta ao Evangelho. Versículo 13. É engraçado que a conversa começa falando de divórcio, e olha onde vai desembocar a conversa. Leia. Toda igreja, depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam, provavelmente dizendo: menino, sai para lá, Jesus está dando um ensino tão bom aqui, vocês estão perturbando, tira esses meninos daqui. Leia comigo, versículo 14. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como a criança, não entrará nele. Leia. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Minha gente, quem é a maior vítima do divórcio? Os filhos. Não é não? Hã? Não é não? Hoje tem um problema mais grave, que é a esterilidade do homem e da mulher, que não quer nem ser pai e mãe para não ter nada que perturba, que é mais grave. Eu acho que nós evoluímos, porque negar a natureza mais pura do que o homem e a mulher que é a capacidade de... Em que o homem e a mulher mais se aproximam de Deus, é exatamente na capacidade de, não se assuste com o que eu vou falar, de fazer pela íntima união do casal e gerar um filho. É o que aproxima mais o homem e a mulher de Deus. Criar a vida. O homem e a mulher são sagrados e têm uma relação sagrada, porque dos dois procede uma vida que é sagrada, que não é coisa que se aborta e se joga para ali, não. Não é coisa que maridos, homens, não dei conta, ela não está me fazendo feliz, eu tenho direito de ser feliz. Deixa a mulher com os filhos e vai se aventurar noutras
e o mais desesperador, o mais assustador. Hoje, no Brasil, 37% dos lares são dirigidos somente por mulheres. E dessas 37%, um punhado delas está querendo achar outro marido. E o mais grave, trazendo homens desconhecidos para dentro de casa com criança lá dentro. Se eu contar para vocês que às vezes chega gente em mim com aliança para eu benzer, eu falo, mas abençoar essa aliança para quê? Não, porque a gente está vivendo junto agora. Eu falo, mas não posso benzer aliança assim não. A aliança a gente benze, a gente abençoa, para ficar noivo e para casar. Essa aliança é de quê? Não. Aí eu já sei que tem um trem errado ali. Eu falo, mas como é que é a história de vocês? Vocês estão juntos? Padre, mais ou menos, a gente está junto. Aí eu pergunto, vocês vão casar na igreja? Aí já assustam. Aí eu pergunto, há quanto tempo vocês conhecem? Ele olha, esbugaia o olho, olha para ela olha para ele e diz, tem 28 dias? Um mês, né, bem? Isso com filho, 3 meninos pequenos, 2 é dele, 4 é dela. E já pôs o homem lá dentro de casa. Tem cabimento, minha gente? Eu até entendo o desejo de encontrar alguém, está na carne da gente, o desejo de ter alguém, uma companheira, um companheiro, mas a partir da hora que você escolheu ser pai, e que o filho não escolheu ser filho, você vai ter que topar, arcar com as consequências disso, até as últimas. Ninguém gera filho, ninguém é pai e mãe sem sofrimento. Pega a segunda leitura, para o calor aumentar um tiquinho, da carta aos Hebreus. O problema nosso é esse, nós hoje queremos ser felizes sem sofrimento, sem esforço, sem entrega. Carta aos Hebreus, irmãos, Jesus, a quem Deus fez pouco menor do que os anjos, nós o vemos coroado de glória e honra. Nós vemos Jesus coroado de glória e honra, leia, por ter sofrido a morte. O que faz Jesus coroado de glória e honra é o fato dele ter sofrido a morte. Continua. Sim, pela graça de Deus, em favor de todos, ele provou. Presta atenção nessa palavra. Sim, pela graça de Deus, em favor de todos, ele provou. Você que é pai e mãe, você que é esposa e esposo, você vai dizer isso hoje. Sim, pela graça de Deus, eu estou sofrendo o que eu estou sofrendo por essa família. Está claro? Sim, pela graça de Deus, eu estou sofrendo o que eu estou sofrendo. Sofrer por essa família para mim é uma graça. Para Cristo, a palavra de Deus diz, sim, pela graça de Deus, em favor de todos, ele provou a morte. Sim, pela graça de Deus, eu, em favor dessa família, eu vou sofrer. Continua. Convinha de fato que aquele por quem e para quem todas as coisas existem, e que desejou conduzir muitos filhos à glória, leia, levasse o iniciador da salvação deles à consumação por meio levasse o iniciador da salvação nossa à consumação da salvação por meio. Pois tanto Jesus, o santificador, quanto os santificados são descendentes do mesmo ancestral. Por esta razão, leia comigo, ele não se envergonha de os chamar irmãos. Levante a sua mão aqui para a cruz. Diga comigo, Jesus, o Senhor conhece minhas fraquezas, minhas misérias, meus pecados. O Senhor conhece tudo.
mas o Senhor não se envergonha Mas o Senhor não de se me chamar envergonha de me chamar irmão, irmã. Isso é uma graça grande demais, gente. Dê uma salva de palmas para Jesus. Que é isso? Tenha dó. O mundo olha para você, tem nojo de você, aponta o dedo para você, fala que você não vale nada. Chega perto de Jesus e pergunta: Jesus, quem é aquele lixo ali? Jesus fala: é minha irmã, meu irmão, derramei o sangue por ele. Agora, esse sangue de Jesus que ele derramou, não foi para deixar você de boa fazendo o que quer, não. Esse sangue de Jesus que ele derramou foi para amolecer a dureza do nosso coração. Existe muito coração duro em nossas famílias hoje em dia? Criançada, depois vocês brincam. Agora senta bonitinho, vamos inclinar a cabeça. Crianças, vocês também. Criançada também. Tem muito menino e menina de coraçãozinho duro. Põe a mãozinha no coração. Peça ao Papai do Céu, peça a Jesus para derramar o Espírito Santo, para que no poder do Espírito Santo, no poder do sangue que Jesus derramou na cruz, seja amolecida toda a dureza do coração seu, toda a dureza do coração de cada esposa, de cada esposo que está aqui na igreja, toda a dureza de coração que está ameaçando destruir muitos lares, muitos casais e muitas famílias. Fale para Jesus: eu necessito da graça do Senhor, amolecendo a dureza do meu coração. Opera, Jesus, agora essa graça e esse milagre que eu não tenho dado conta sozinho. Vence a dureza do meu coração, Jesus. Incline a sua cabeça, põe a mão no coração e reze. Fale com Jesus. Suplique essa graça, esse milagre, amolecer a dureza dos nossos corações. Tem gente que acha que o coração não é duro, tem uma doença mais grave, é indiferente e nem consegue reconhecer que o seu coração é duro. Está mais grave ainda a sua situação. Fale para Jesus. Põe-se aos pés da cruz de Jesus.